Sou de Alagoas, fiz minha graduação em meteorologia na Universidade Federal de Alagoas, né, a UFAL. Fui aprovado, né, nesse último CNU, no concurso do MAPA, nas vagas destinadas ao Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que já estou há 2 semanas. É gratificante, o seu esforço, ele valeu a pena e ele foi coroado justamente com uma aprovação. E o que me fez ir para uma carreira pública, primeiro de tudo, é a estabilidade, né? Que você passa a ter o reconhecimento ali no cargo, né? Isso conta muito. A remuneração é atraente também e as melhores oportunidades estão justamente na carreira pública, né? Esse planejamento que a Planilha Suprema me deu foi fundamental para que eu realmente conseguisse o objetivo. A minha dificuldade, às vezes, sabe o que era? Era estratégia de estudo, sabe? Precisava ser eficiente. Às vezes eu demandava muita carga ali, muito tempo, mas às vezes não era eficiente naquilo, sabe? Eu ficava sempre com aquilo na cabeça, pô, eu acho que com esse tempo que eu tenho, eu posso aproveitar mais, né? E às vezes eu tinha aquela sensação que eu estava perdido. Então, assim, se você tem acesso a um cronograma, sabe, onde está tudo estabelecido, dia tal você estuda isso, dia tal você estuda isso, não sei o que, e vai de página tal a página tal. E isso ajuda muito, porque o cara tem uma noção, né? O aluno, ele vai ter uma noção de até onde ele pode ir, entendeu? E foi quando eu participei, né, passei a participar da comunidade. Eu nunca estudei com um direcionamento assim, né, com alguém externo. A primeira oportunidade que eu tive foi quando entrei na comunidade. Aí sim, através da planilha suprema, eu tinha todo ali um planejamento, eu sabia o que era para fazer, entendeu? O que pesou para mim foi basicamente isso, né? Pôde ter acesso a conteúdos de áreas específicas com pessoas que realmente entendem tanto do assunto, mas sobretudo, passar esse conteúdo adiante. Então, isso para mim foi o que contou e eu encontrei na comunidade todo o conteúdo em um só lugar. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao quadro que eu mais gosto aqui do Concurso Agro, o quadro de entrevista com os aprovados. Na verdade, é uma engenharia reversa que a gente quer fazer, né? A gente sempre gosta de conversar com os aprovados para saber o que eles faziam, né? Igual o Globo Repórter, né? O que fazem, o que comem, onde vivem essas pessoas que assinam termo de posse, que vem o nome no Diário Oficial no dia da nomeação. E hoje nós estamos aqui para falar com mais um aprovado, né? Vou pedir para ele se apresentar. Wendel, seja bem-vindo aí a esse quadro. Primeira coisa, conta rapidinho para a gente quem é você, né? Seu nome, quem é você, de onde você é, qual a sua formação e em qual concurso que você conseguiu sua aprovação aí. Olá, Carlos. Primeiramente, bom dia. Eu fico muito agradecido aí pela oportunidade, pelo convite, né? Que você acabou me fazendo. Para mim aqui é uma satisfação muito grande estar conversando com você. É uma conversa mais informal, né? Mais solta. Eu acho bem interessante esse formato. Bom, meu nome é Wendel, né? Eu sou de Alagoas, né? Fiz minha graduação em meteorologia na Universidade Federal de Alagoas, né? A UFAL. Em seguida, eu fiz meu mestrado também em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e depois fiz também o doutorado na mesma instituição, né? No caso, no INPE. Aí tive a oportunidade de uma parte do doutorado ter feito nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e fui aprovado, né, nesse último CNU, no concurso do MAPA, nas vagas destinadas ao Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que já estou há 2 semanas. Certo, que massa. Então, você foi aprovado no CNU e conta pra gente qual que foi o cargo, como que é o nome do cargo que você foi aprovado e como que é para você saber agora que você é um servidor público aprovado, né? Lá no começo, né? Todo mundo começa para chegar nesse momento. Assim, como que é para você agora saber que você conseguiu? Bom, Carlos, o cargo eu fui aprovado no cargo de tecnologista, né? Uma carreira de ciência e tecnologia e desenvolvendo as atividades de meteorologista, né? Cara, e para mim, é, saber que realmente me tornei servidor, na verdade, quando você alcança esse objetivo, é a coroação de um trabalho, né?
que você fez ao longo de um determinado tempo. Eu costumo dizer que é tipo um projeto, sabe? Você e um projeto bem feito, ele tem começo, meio e fim, né? Então, assim, é bem verdade que ao longo, né, desse projeto você vai passar por dificuldades, às vezes vai ficar um pouco desacreditado, né? Mas quando você alcança o objetivo e você olha para trás, você vê que aquilo realmente não foi em vão e que você tem um propósito, né, para poder estar vivendo ali e realmente passar por aquilo e conseguir alcançar o objetivo. Então, Carlos, assim, de fato, assim, a ficha às vezes não cai, né, de uma hora para outra, né, você vai, o tempo vai passando e talvez a ficha vai caindo, né, mas assim, é uma coisa, é gratificante, sobretudo, é o que eu costumo dizer, porque o seu esforço, ele valeu a pena e ele foi coroado justamente com a aprovação. Que massa. Mas conta pra gente também, Wendel, por que você decidiu que queria ser concursado? Você chegou a trabalhar na iniciativa privada? Que você fazia? Por que você resolveu assim, não, eu quero um cargo público? Bom, Carlos, eu nunca não tive a oportunidade de trabalhar na iniciativa privada, né? Minha carreira sempre foi toda dentro da academia, né? Então, envolvido sempre com pesquisa, né? Essas coisas. E, e o que me fez ir para uma carreira pública, eu acho que talvez a maioria das pessoas que você possa vir a entrevistar, primeiro de tudo, é a estabilidade, né? Que você passa a ter o reconhecimento ali no cargo, né? Isso conta muito. E a remuneração é atraente também, né? Porque na iniciativa privada você não vê ninguém prestigiando o profissional com o que se ganha ah, na iniciativa, na gestão pública, né? Na carreira pública. Então, assim, eu estou falando no geral, né? Às vezes, tipo, tem oportunidades que no privado você ganha mais, e é verdade, pode até, mas isso não é a regra, digamos, né? Tipo, é a exceção ali, né? Então, eu segui mais para a carreira pública justamente pensando nisso, e até porque minha área, ela é uma área mais voltada para a ciência, uma área mais científica, não uma área, digamos, de business, de negócio, né, de gestão, que você vê, né, colegas que na iniciativa privada podem até se dar melhor. Minha área é uma carreira científica, então é um universo mais restrito, e as melhores oportunidades estão justamente na carreira pública, né? Então é meio que até um caminho natural, tanto meu quanto os colegas de profissão, e acabar indo em busca de melhores oportunidades justamente na carreira privada, na carreira pública, perdão. Certo. E me conta um pouco como que era a sua vida, além dos estudos ali, antes de você conseguir essa aprovação. Você tinha outras coisas para lidar, tipo trabalho, família, estudo, Bom, alguma vida corrida? bom, Carlos, assim, eu tenho esposa, né, tipo, família normal, não tenho filho ainda, mas era uma carreira assim, era uma correria como a maioria, né, tipo, embora eu não estivesse trabalhando na iniciativa privada e tal, eu tinha alguns trabalhos, né, que eu ainda dava conta, né, algumas correções de, de artigo, né, de uma revista que me mandava, então tudo isso demanda um tempo que você tem que ter uma disciplina para poder ainda assim conciliar com os estudos, né? Antes, né, como eu falei, né, da prova e tal, aí daí a gente passa por renúncias, né, que realmente tem que ser feitas para poder você alcançar o seu objetivo, né? E isso foi um ponto importante, né? Claro que eu tive apoio da família, esposa, meus pais, né? Mas todos entenderam que realmente para que eu alcançasse o objetivo, renúncias tinham que ser feitas, né? Eu acho que você encarar um concurso do tamanho do CNU,
independente de qualquer carreira que seja, ele não é fácil, né? Porque você vai estar concorrendo com muitas pessoas e muitas pessoas boas até, né? Competentes ali, né? Competitivas, né? Que estão em situação competitiva para brigar por vagas. E explicando isso a eles que realmente para eu poder obter êxito, né? Sucesso em uma possível aprovação, na época eu falo uma possível porque ninguém conta com aprovação, claro que você quer passar, é evidente, né? Mas a aprovação é uma coisa que não depende, assim, somente sua, né? Assim, tipo, a não ser que você faça por meus escusos, que não é o caso, mas, né, você tem que, né, estudar, né, e daí fazer um planejamento para poder realmente esse, esse, esse objetivo ser alcançado. Então, renunciar a muita coisa, né, e o que eu mantive, claro, né, atividade física, talvez se não fosse isso, também eu teria surtado até, né? Porque a demanda de estudo é muita coisa. Então, basicamente, a minha rotina era o seguinte: eu me acordava cedo, né? Fazia uma primeira sessão ali de estudo, tipo, geralmente, sei lá, uma hora e meia. Essa primeira sessão dedicada à revisão. Na planilha Suprema era bom isso, né? Porque eu fazia a revisão do que eu estudei no dia anterior e às vezes preparava, dava uma lida rápida no que eu ia estudar na parte da tarde, na parte da noite, né? Então eu já ia sabendo para onde o assunto que eu ia estudar e não ficava perdido, né? Aí, parte da tarde, né, fazia uma outra sessão de estudo um pouco mais longa e também à noite dava uma paradinha e à noite eu finalizava. Era basicamente essa a minha rotina, o Carlos. Certo. E antes de ser aprovado nesse concurso, você tinha alguma dificuldade, seja aí com aprendizado, organização, disciplina? Qual que era a sua maior dificuldade? E como que você foi conseguindo lidar com essas dificuldades? Carlos, para falar a verdade, minha dificuldade às vezes, sabe o que era? Era estratégia de estudo, sabe? Assim, pô, eu ficava muito. Vou estudar sozinho, porque não só estudar. Estudar para mim nunca foi problema, né? Primeiro, porque a gente é forjado nessa área na academia, né? Sempre tá lendo e tal. Isso para mim nunca foi problema. Está doutorado isso é uma escola, né? Então isso para mim nunca foi problema estudar. Mas assim, eu precisava ser eficiente, né? Às vezes eu demandava muita carga ali, muito tempo, mas às vezes não era eficiente naquilo, sabe? Eu ficava sempre com aquilo na cabeça, pô, eu acho que com esse tempo que eu tenho, eu posso aproveitar mais, né? E às vezes eu tinha aquela sensação que eu estava perdido, sabe? De estudar por um material, aí corria para outro, e não dava, sabe, aquela continuidade, né? É igual tem aquela galera que começa a estudar por um curso, aí sai, e vai para outro, e sai, ou seja, você não tem uma continuidade ali, sabe? Então, é o que eu falo, né? Tipo, se você começou por um material, confie nele, aquele material, pelo menos pegue indicações, pergunte se o material realmente é bom e tal. E você tendo essa anuência aí, você siga naquele material até o final, né? Material de pessoas que realmente entendem do assunto, isso é importante, né? E, e foi basicamente por aí, Carlos, assim, sabe? Que eu fui levando, assim. Inclusive, essa daí, sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente faz eventos, né? Ao longo do ano, às vezes aqui no concurso Agro, a gente sempre faz pesquisa para saber qual é a dificuldade das pessoas. E acho que está ali, se não for a maior, está entre as duas maiores, é a questão da organização mesmo, né? Como a gente tem muitas coisas para fazer, acaba que é um problema, um problema assim, ó, é uma demanda das pessoas, é uma necessidade delas que elas tenham isso organizado em algum lugar, né? Porque não só se trata de estudar, como eu te falei, né, Carlos? Assim, tipo, se você me colocar para estudar 6 horas, eu vou estudar 6 horas, assim, eu não tenho problema, sabe? Assim, para mim não há dificuldade, entendeu? O que muitos têm, por exemplo, às vezes o cara não consegue se concentrar 2 horas, entendeu? Tipo, estudar 1 hora ali, cansou e tal, eu não tenho esse problema, sabe? Assim, duas, três, o volume para mim nunca foi problema, mas assim, você pegar e
ter um planejamento de modo que você não fique perdido, sabe? Assim, às vezes é você não saber por onde ir, você não tem uma meta traçada, você não tem. Sabe, o cara sai construindo um conteúdo, vai, e não termina nunca, sabe assim? Às vezes é isso que não funciona. Então, assim, se você tem acesso, né, a, a um cronograma, sabe, onde está tudo estabelecido, dia tal você estudar isso, dia tal você estudar isso, não sei o que, e vai de página tal a página tal. E isso ajuda muito, porque o cara tem uma noção, né, o aluno ele vai ter uma noção de até onde ele pode ir, entendeu? E estudar com qualidade, porque às vezes o cara estuda por muito tempo, uma mesma disciplina, às vezes você acaba se perdendo. Quando você chega na página 30, não sabe o que está na página 5, entendeu? Então, isso é importante. O CNU 2024 foi seu primeiro concurso ou você já tinha tido experiências antes? Não, Carlos, fiz alguns, né? Fiz alguns na minha área, fiz outros sem ser da minha área, mas sempre ali ficando muito perto, né? Porque às vezes o que é que acontece? Às vezes o cara, por exemplo, o cara fala assim, ah, mas você fez vários concursos e não desistiu, não sei o quê, mas é justamente isso. Se você não tiver uma cabeça boa, você faz um reprova, faz dois reprova, faz três reprova, e aí o cara, isso aqui não é para mim e tal, eu não quero mais isso, né? E às vezes é até uma frase que parece clichê, né? Você falar, ah, não desista, não sei o quê. Realmente é isso, não desista. Por quê? No meu caso, eu fazia as provas e eu notava que eu ficava perto das vagas, sabe, Carlos? Ali, ficava, tipo, muito perto. Tava vendo a vaga ali, bem na minha frente. Eu falei, caramba, se eu tô chegando perto, tem duas coisas. Uma, porque eu acho que eu tô no caminho certo. Eu acho que não tá tão totalmente errado, né? E a outra é questão para ficar dentro das vagas é questão de ajuste, sabe? Ali você pegar um, algum direcionamento, você tá entendendo? Porque a partir do momento que eu pegar um direcionamento, eu acho que eu tenho condições para entrar. E foi quando eu participei, né? Passei a participar da comunidade, que aí eu tive eu nunca estudei com um direcionamento assim, né? Com alguém externo, digamos. Fazer estratégia da cabeça, não sei o que, esse negócio e tal. Mas nunca estudei com alguém me direcionando. E a primeira oportunidade que eu tive foi quando entrei na comunidade. Aí sim, através da planilha suprema, eu tinha tudo ali, um planejamento, eu sabia o que era para fazer, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu estava num dia mais cheio, e às vezes eu sabia que eu não ia cumprir aquela meta do dia. Não tinha problema para mim, sabe assim? Eu estudava até onde dava, porra, eu estudei até aqui com qualidade, e passava para o dia seguinte, e ia estudando, eu priorizava muito a qualidade, não era nem a quantidade, sabe assim? Cumprir a meta a qualquer custo, por exemplo. Você tá entendendo? Às vezes eu ficava nesse negócio, o negócio ficava muito corrido, e às vezes não dava. Eu falei, desse jeito aqui não dá. Então eu ia estudando o máximo que eu podia com qualidade, da maioria das vezes eu conseguia cumprir a meta, mas quando não conseguia, também não era o fim do mundo, né? Aí eu pegava e parava, anotava ali onde tinha parado, depois eu voltava novamente ali e dava continuidade no assunto, fazia as revisões regulares, né, também, tudo isso aí. Então, esse planejamento que a planilha suprema me deu foi fundamental para que eu realmente conseguisse o objetivo, porque ali, a partir dali, eu não tenho, pronto, agora o negócio encaixou, né? Se eu sem planejamento eu ficava perto das vagas, né? Então, com esse planejamento, eu consigo entrar. Então, assim, o primeiro fruto, esse foi, mas antes de fazer o CNU, eu tinha sido aprovado na prefeitura da minha cidade, que é Lavras, Minas Gerais, ali no sul de Minas, e lá eu passei para técnico de processamento. Só que concurso municipal, a prefeitura demorou a chamar, não sei o que, ainda está lá para ser chamado. Mas demorou a chamar, e daí teve o CNU, e foi quando aí eu mergulhei de cabeça e, enfim, expliquei toda aquela situação, né, que realmente eu tenho que fazer uma pausa e realmente levar a sério. Se você quiser passar no concurso, você tem que realmente levar ele a sério, entendeu? Por todas as dificuldades, enfim. Não tem como às vezes você fazer essas coisas no meio que naquele freestyle de, ah, vou de qualquer jeito, não sei o que e tal, né? Assim, você vai estar doando dinheiro para a banca e não vai realmente, né, aproveitar aquilo, né? Até para você servir
tira essas derrotas como lição, você tem que ter levado a sério, né? Tipo, não reprovou, mas deu o máximo ali, né? Então ali você começa meio que um termômetro para poder você ver o quanto você está ali competitivo ou não. Então foi basicamente isso, Carlos. Certo. Uma coisa interessante que você falou, e é sobre a planilha suprema, né? Todo mundo cita a planilha suprema. E a planilha suprema, para quem não conhece ainda, ela tem uma estrutura do que estudar ali na sua semana, mas ela não te ingessa o que você precisa estudar a cada dia. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas seria mais organizado se ela já desse exatamente no dia. Só que o que acontece? A gente já tentou fazer esse sistema de metas diárias. Só que daí a pessoa que não cumpria ontem, hoje, ela ficava desanimada, ela se sentia, tipo, indigna. E daí eu precisei criar na planilha suprema um sistema em que não importa o ontem, importa o hoje. Entendeu? Exatamente. Você nunca está atrasado no que tem que estudar. Você sabe que você tem que cumprir a planilha suprema. E tanto faz se é hoje, se é amanhã. E as revisões, sim, tem uma data ali, mas revisão, depois de um pouco mais de técnica, você consegue fazer um pouco mais rápido do que o estudo normal. O estudo normal é o que toma mais tempo, normalmente, né? Então, importante isso que você falou, né? Que, tipo, você seguia a planilha suprema e não tinha problema quando você falhava um dia, né? Exatamente. Exatamente. Outra coisa, Wendel, quando você viu aquele edital do CNU, o edital que todo mundo foi pego meio de surpresa, ninguém sabia como viria e tal, e você começou a estudar, teve alguma parte que você achou que seria mais difícil, que você sentiu que teria mais dificuldade? Como que foi aí superar as partes mais difíceis do edital para você? Porra, Carlos, então, cara, assim, como eu te falei, né, eu sou meteorologista de formação, né? Então, quando eu peguei o edital, tipo, tinha tudo menos meteorologia, meteorologia, assim, né? Aí putz, caramba, agora vai ter ruim, né? Por quê? Porque eu tinha que demandar um tempo para adquirir um conhecimento de áreas que nada conversa com a minha formação, né? Então, eu tive que demandar um tempo para poder aprender, sei lá, direito ambiental, direito agrário, administração geral, né, administração pública, finanças públicas, políticas públicas, conteúdos de agronomia, por exemplo, conteúdos de engenharia agrícola, medicina veterinária, enfim. Então, tudo isso demandou um tempo para que eu pudesse aprender para a prova, né? E não só isso, deixar esse conteúdo sólido, né? De modo que eu pudesse fazer questões desses conteúdos e pudesse ter um índice de acerto relativamente bom, né? Para eu me convencer e dizer, não, realmente, nessas disciplinas eu acho que eu estou me tornando competitivo, sabe assim? Não vou tirar 10, não vou fechar, mas pelo menos ali uma nota razoável que me mantém na disputa, tá bom, né? Tá suficiente. E então assim foi feito, né? Eu consegui, como é que eu digo assim, né? Estudar todas essas disciplinas. No início foi difícil, porque daí, então, isso eu não sei se você vai perguntar, mas eu já vou me adiantar porque calha na resposta. Como é que você sabe se você está indo bem em um conteúdo ou não? Isso eram os simulados, entendeu? Fazia muitas questões, claro, mas eram os simulados. Os simulados servia para mim como um termômetro. Eu lembro que os primeiros simulados, por exemplo, naquele eixo 1, que era o eixo de conteúdo de administração, essas coisas, eu ia muito mal naquilo, né, naquele eixo. E também eu ia mal no eixo 5, que era os conteúdos tinha medicina veterinária, essas coisas assim, né? Parte de inspeção, essas coisas todas, né? Tava no eixo 5. E os primeiros, minha nota era muito ruim nesses, assim, sabe? Caramba, aí acendeu um sinalzinho, eu falei, não, então aqui
E nos demais eu ia bem, assim, digamos, né? Tipo, tirava notas competitivas ali para ficar numa disputa, então eu tinha que aumentar o eixo 5 e o eixo 1. Aí, pronto, se eu conseguisse aumentar isso, no geral, eu já me colocava como competitivo. E aí eu fui fazendo simulado um, dois, três. Aí eu vi que minha nota nesses conteúdos, depois que eu dar um reforço, porque, por exemplo, eu não, o que eu estava relativamente bom, eu tirava um pouco, diminuía um pouco dessa carga horária do que eu estava bom e colocava nesses eixos que eu não estava indo legal, não estava indo bem. Aí eu consegui compensar isso, né? Aí você começa a notar, eu comecei a notar que não vou me lembrar a partir de pós-simulado, mas assim, à medida que eu ia fazendo simulado, eu fui notando que essas notas, nesses dois eixos, tanto no quanto no 5, elas foram aumentando. Isso daí eu fui vendo que realmente era o que estava faltando, né? Pô, então todo no caminho certo. Beleza, aí fui mantendo, e as notas não estavam mais caindo, estava se mantendo, às vezes ficava um pouquinho acima, quando caía era um ponto, mas nunca aquela queda drástica, né? Era uma coisa assim. Então, tanto é que quando fui na, na prova, o eixo 1 e o eixo 5 foram as minhas maiores notas. Então, assim, acho que foi uma estratégia bem feita. Eu notei isso a tempo, né? Não foi muito em cima. Então, é, foi, foi uma medida acertada que eu acabei tomando. Por isso que é bom, assim, você não deixar fazer simulados apenas, sei lá, na última semana, sabe, assim, você vem fazendo aqueles, como tá pré-estabelecido já, né, no cronograma, e quando chega no final, você dá uma intensificada, e foi isso que eu fiz, intensifiquei simulado com discursiva, que é outra coisa muito importante. Se você não tem o hábito de escrever esses tipos de conteúdo, né, que é um texto expositivo, né, que você tem que dissertar a respeito daquele tema que já está pré-estabelecido. Então, assim, você já tem que começar a fazer, a escrever a respeito desses temas, possíveis temas que tem a cara ali, né, do seu bloco, né, então, já começa a se antecipar isso para poder você pegar de surpresa, entendeu? Então, foi basicamente isso que eu acabei fazendo, Carlos. Certo. Vamos falar agora um pouco sobre como que você buscava o conteúdo. Antes de você entrar na comunidade Concurso Agro, você tentou levar por conta, buscar conteúdo sozinho? Não, eu mesmo pesquiso e encontro. Ou você, desde o início, você resolveu investir aí numa preparação mais direcionada? E por que você investiu? Bom, Carlos, primeiro, eu acho que eu comecei com uma maioria, né? Eu fui no gratuito, né? Só que eu não achava conteúdo de tudo, por exemplo. Sempre tinha lacunas, né? Achava de um assunto, mas não achava de outro. E quando você não entende o assunto, se você tiver um conteúdo muito direcionado para aquele conteúdo que é mais nichado, digamos, né? Você não pega, você não vai entender, sabe assim, como é que é. Então, assim, você vai aprender um conteúdo novo, que não é da sua área, primeiro o material ele tem que ser didático, sabe? Ele tem que alcançar pessoas fora daquela área, entendeu? É como você, tipo, por exemplo, vai escrever alguma coisa, um material de direito, sei lá, administrativo, o seu material ele tem que alcançar o cara que é formado, sei lá, em engenharia, em física, sabe, em agronomia. Não é só para quem é da galera do direito, você está entendendo assim? Se seu material consegue alcança esse objetivo, sucesso, entendeu? Porque a didática dele está muito boa, né? E ele consegue fazer com que pessoas que não é da área do direito consigam aprender, né? Aquele conteúdo. Então, assim, só voltando, eu fui na forma gratuita, mas eu dei um tempo também. Eu não fiquei procurando forever, digamos, por muito tempo. Falei, vou dar um tempo, umas 2 semanas, sei lá, 3 que seja, e vou ver se eu acho alguma coisa que eu possa estruturar todo o edital. Eu vi que não era possível, né? Então, para não perder tempo, eu comecei a procurar por materiais ou cursos que fosse específico, porque também tem outro problema. Esses cursos grandes, né?
são bons, na verdade, de fato, eles não são ruins, são bons. Só que os caras não têm a mesma expertise que você tem para tratar conteúdos específicos de agronomia, por exemplo, né? Então, assim, os caras tratam, pode tratar de agronomia, pode, mas talvez de uma forma mais genérica, né? Mas não com uma coisa mais específica, assim, sabe? Dando macetes, né? Coisas importantes, né? Que você teve ao longo da formação, para que as pessoas que não é da área possam entender de forma mais facilitada isso, né? Então, assim, como era um conteúdo voltado mais para as agrárias, né? Eu botei na cabeça que tem que procurar alguém que fosse nesse estilo, sabe? Com essa ideia. E foi quando eu tive a felicidade de conhecer a comunidade, entendeu? Né? Porque eu estava meio que reticente de assinar esses cursos grandes e a gente sabe como é que é, né? Às vezes o comprometimento não é o mesmo, enfim. Os caras atendem milhares de pessoas, né? E às vezes é bom você ter um grupo menor, um pouco menor, mas que realmente você tem atenção, né? Você pergunta, o pessoal responde, tem dúvida, você tem uma resposta quase que de imediato. Então, assim, o que pesou para mim foi basicamente isso, né? Foi principalmente isso. Foi de ter acesso a conteúdos de áreas específicas, né? Com pessoas que realmente entendem tanto do assunto, mas, sobretudo, passar esse conteúdo adiante. Então, isso para mim foi o que contou e eu encontrei na comunidade todo o conteúdo em um só lugar. Isso foi foi o fator preponderante para que eu realmente, de fato, entrasse na comunidade. Certo. Você já falou um pouquinho, né, a respeito de algumas coisas que te ajudaram tal na comunidade, mas depois que você entrou, qual que foi a primeira mudança assim que você percebeu? A partir do momento que você entrou na comunidade, qual o entregável que mais te surpreendeu lá dentro? Eram as aulas, ou era Planilha Supremo, Café com Leite? O que você participava lá dentro? Eu participava basicamente de muita coisa, né? Participei muito do Café com Leite, também ali foi onde eu aprendi realmente a ler, interpretar a lei seca, né? Por exemplo, né? Eu nunca tinha esse contato, nunca. O pessoal falava assim, a lei seca. Primeiro, eu não sabia nem o que significava isso, né? Aí, e foi às vezes eu conversando, o pessoal, não, é a letra da lei mesmo, e tal, não sei o quê, alguns colegas falavam, né? E como é que estuda? Não, é só ler, vai lendo e, pô, beleza, tá, só ler, mas não queria que fosse uma leitura, sabe, como se estivesse estudando para uma provinha de faculdade e tal. No Café com Leite eu consegui realmente estudar isso de maneira eficiente, sabe, assim, acho que foi muito bom, né, fazer os grifos corretamente ali, né, pegar o que realmente interessava, o que tinha cara de cair em prova, né, então, assim, isso foi muito importante. Mas, assim, o que eu consumia, principal, consumia, claro, outras coisas, outros produtos que realmente a plataforma, que a comunidade oferece, mas, assim, o que eu mais consumia, de fato, além dos PDFs, claro, né, principalmente esses da parte das agrárias, né, que eu não vi melhor em outros cursos. Por quê? Porque é um material que tem começo, meio e fim, como eu falei, né? Mas, além dos PDFs, o que eu mais consumi, das aulas também, né? Tinha umas videoaulas também bem interessantes. Quando o conteúdo era muito pesado, assim, para que eu não pudesse entender, né? De uma maneira mais curta, eu recorria poucas vezes para videoaula, né? Assim, para ter um entendimento melhor. Mas o que eu mais consumia, de fato, Carlos, era a planilha suprema, sabe? Planilha suprema e dando checks nos conteúdos, essa sacada de você linkar ali, o cara não precisa ficar procurando onde é que está material tal, você colocar o link ali já ajuda muito a vida da pessoa, de você clicar e já redireciona você para o material que você deve estudar, caderno de questões, sabe? Isso aí foi uma sacada que você teve aí que realmente
é louvável, é de tirar o chapéu, porque, pô, é muito ruim esse negócio de você ficar procurando material por conta, às vezes o material que o cara pensa que está dando certo, mas é um outro material errado, não sei o quê. Então, o fato de você colocar esses links, você já excluiu totalmente esse negócio de o cara ajudar por engano, né? Ah, teve material, pensei que era um, era outro. Então, isso aí você já elimina essa dúvida aí e você acaba otimizando a vida do aluno, né? Em termos de tempo, né? O cara clicou ali, o material já sai ali, o cara já começa a estudar por ali, faz suas marcações, seus grifos, que seja, né? As questões, mesma coisa, né? Então, assim, tudo que eu estudava, marcava quantidade de o meu score, né? Tipo, quantidade de o quanto eu acertei, o quanto eu errei, e daí era uma métrica que eu usava para poder ir, meio que um termômetro para saber a minha evolução naquela disciplina. Se eu tirasse uma nota muito baixa, sei lá, nas questões, falo em simulado, nas questões ali que eu fazia, aí eu botava ali, marcava como atenção, para depois demandar um pouquinho de tempo para aquela conteúdo ali, até eu refazer uma nova bateria de questões e tirar e ter uma quantidade de acessos que eu falava, não, realmente eu acho que dessa segunda vez eu entendi, as coisas ficaram mais claras e tal. Então, era basicamente mais assim, o que eu consumia, como já falei, era a planilha suprema, Carlos. Mas, você pode dizer para a gente, de quando você entrou na comunidade até a prova em que você foi aprovado, quanto tempo que ele demorou? Bom, Carlos, assim, teve algumas imprevistos. Por exemplo, não sei se você lembra, acho que o edital, se não me engano, saiu em começo de fevereiro do ano passado, né? E, e era conteúdo, Carlos, conteúdo que não acabava mais. Aí você, no início, acho que também foi o primeiro, né? Talvez, creio que tenha sido uma experiência nova para você, né? Também como professor, como tá liderando esse projeto, né? Tipo, um concurso tão gigantesco, com tanto conteúdo em tão pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque o edital saiu início de fevereiro, mas se eu não me engano, a prova era para ser em abril, maio, uma coisa assim. Só que teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, que a prova precisou ser remarcada e foi para agosto, né? E isso deu mais tempo. Por quê? Porque se fosse em abril, eu lembro que quando chegou em abril perto da prova, eu fui ver o meu progresso ah, na planilha suprema, né? Porque você vai estudando e você vai dando check ali, e aquela barra ele vai progredindo com o tempo, a porcentagem da sua evolução com o conteúdo. Eu acho, Carlos, que não tinha, se fosse para ser em abril, acho que não tinha nem 50% que eu tinha avançado no conteúdo. A estratégia que eu fiz foi o seguinte, isso é importante também. Quando você pegar o edital lá, você vai ver que os eixos eles têm pontuações diferentes, né? E o que mais pontuava, no meu caso, era o eixo 2 e o 5. Aí eu pensei, o eixo 3 eu acho que era o 4 que estava meteorologia. Eu não estudei meteorologia, né? Então eu tenho que demandar, eu tenho que ir bem nesses dois eixos aqui, porque eles vão garantir boa parte da minha nota. E eram os maiores. E eu comecei a evoluir neles, mas assim, né? Era mais dedicado aos dois. Tanto é que sempre você tinha, eu não estou aberto aqui, mas eu lembro mais ou menos de cabeça que você sempre fixava o eixo 2 e o 5 e variava mais os outros eixos que tinha pontuação menor, né? O eixo um também, tipo, acho que era peso um, vai. Mas o tanto para mim, quanto mais para o pessoal da agronomia, era, se eu não me engano, era o 2 e o 5, né? E eram os maiores. Então, eu comecei a evoluir, a progredir mais nesses dois eixos, né? Então, assim, se não fosse eles, se eu não tivesse dedicado tanto tempo a eles, talvez eu não conseguiria. Então, como teve o adiamento, aí me permitiu que eu evoluísse. Aí sim, quando eu cheguei já para fazer a prova já em agosto, aí eu já tinha mais de 90% do edital concluído, assim. Acho que foi muito poucas coisas de fora, coisa, sabe assim, tipo, que às vezes não compensava, ficou de fora, mas assim, porque você faz
uma análise de custo-benefício daquele conteúdo, né? Às vezes é um conteúdo muito complexo para cair, sei lá, uma questão, por exemplo, né? Ah, uma questão pode tirar ou colocar na prova, é verdade, pode fazer isso. Mas às vezes é preverível em uma situação muito lá no final, quando você vai fazer uma revisão, de você realmente condensar tudo aquilo que você já sabe, do que demandar um, um, do que demandar muito tempo e esforço para aprender um conteúdo que pode cair uma questão, ao invés de você se preocupar em fazer revisão para garantir boa parte das questões, entendeu? Então foi basicamente isso que eu acabei fazendo. Mas, com relação à sua rotina, né? Você pode escrever para a gente como que era o que você fazia diariamente, tanto antes do edital, se você já estudava, como que era a sua rotina, mas principalmente depois do edital, como que você organizava, assim, o que que você estudava primeiro, o que que você fazia depois? Pô, Carlos, não tem muito segredo não, mas era assim, eu me acordava cedo, né, por volta de umas, às vezes 6h30, 7 horas, mais ou menos isso. Fazia uma primeira sessão de estudo, de 1 hora e meia, como eu te falei, sempre revisando o conteúdo do dia anterior. E essa primeira sessão era dividida entre uma revisão rápida do conteúdo do dia anterior e o que eu iria estudar ao longo do dia ali, uma pincelada, só para não saber e ter uma noção do que eu iria ter pela frente. Aí, depois eu ia para academia, né? Sempre uma coisa que eu nunca deixei ao longo dessa preparação foi deixar de fazer atividade física, né? Eu acho que isso é fundamental. Se você não faz, assim, é bom fazer, porque é uma forma de você, pelo menos, abstrair um pouco, tirar um pouco dessa carga e tal, dessa preocupação. Então, assim, a atividade física, ela sempre fez parte da minha vida e é bom também, saúde mental, saúde física, enfim, que você acaba mantendo, isso é bom, sabe? Então, eu ia para academia, quando eu voltava, aí fazia uma segunda sessão de estudo, geralmente ali das 11 até umas 2 da tarde. Aí depois dava uma pausa, almoçava, dava uma pausa ali e tal. Aí ia voltar ali no final da tarde e ficava até a noite, né? Aí à noite eu ficava até, não era forever também, era até quando eu conseguia me manter estudando por qualidade, entendeu? Não meramente por acúmulo de horas, lá tenho que bater, sei lá, 4 horas a qualquer custo, sabe? Se eu estudei 3 horas de qualidade, a partir da terceira hora eu já fiquei, deu sono, começou a ficar mais um pouco distraído, não sei o quê. Para mim isso já é um sinal que, pô, não tá mais legal e eu só vou ficar perdendo tempo aqui, eu acho que vale a pena mais eu ir descansar mais cedo. Aí descansava e no outro dia a mesma coisa, sabe assim. Então, assim, era uma coisa que eu sempre prezei, é você estudar bem, sabe assim. Não é você avançar o conteúdo, claro que você tem que estar, né, tem um tempo, tem um prazo para isso, claro, né? Mas assim, você não ficar atropelando o conteúdo, né, a qualquer jeito, né, a qualquer forma. Então, assim, certifique-se que você está aprendendo, né, que você está entendendo aquele conteúdo. Porque às vezes fica aquele faz de conta, não, eu estudei aqui, acabei, mas já vou para o próximo, aí você está achando o próximo, mas fica com aquela resquício de dúvida, putz, mas será que eu entendi aquilo ali mesmo? Não sei se ficou tão fixado como eu gostaria do conteúdo anterior. Aí você do nada para o conteúdo atual, aí volta no anterior, aí, pô, aí tá um caos já, né? Então certifique-se que você está estudando, entendendo. Ah, mas era para já isso em um dia. Pô, mas você vai demorar 2 para entender melhor? Então demore 2. Sabe assim? Né? Se você, você viu que você tem dúvida, com 2 você realmente aprende o conteúdo de maneira convincente, que realmente faz sentido para você. E assim você vai. E era basicamente isso, Carlos, assim, sabe? Eu estudava, minha rotina era essa, e eu só passava para o conteúdo seguinte quando realmente o conteúdo estava bem sólido e tal, assim, sabe? Mas era uma sessão logo no início, e uma sessão ali entre a manhã e a tarde, finalizando com a sessão ali do início, do final da tarde até a noite. Isso foi minha rotina durante toda essa minha preparação aí do CCNU aí.
Mas teve alguma virada de chave que foi marcante para você em algum momento? Alguma coisa que você acha que acelerou muito assim a sua aprovação? Tipo, que você foi, sabe, aquele estalar assim, de você, caramba, é isso, e que mudou muito para você? Carlos, eu acho que sem dúvida foi a entrada na comunidade, porque eu não estou aqui, né? Pode até parecer clichê, mas não é, porque quando eu entrei, eu passei a ter um método, Carlos. Isso, a virada de chave é exatamente essa, é quando você passa a ter um método, né, a seguir, né? Enquanto isso, você fica mais do mesmo ali, né, patinando, sabe, chegando perto, mas não consegue as vagas, se fica em cadastro de reserva e não sei o que e tal. Quando eu compreendi que para eu entrar de fato, eu tenho que realmente fazer um investimento, né? Eu não trato isso como um gasto, o que muitos podem interpretar, de forma errônea, claro, porque isso é investimento, né? Você vai estar investindo para depois você alcançar um objetivo muito maior, se você for ver, né? Quando você bota na ponta do lápis, quando vai ver que você vai estar já dentro do carro, investindo no carro, você fez ali, putz, merecia até mais, entendeu? Assim, se você for ver, né? Então, assim, é que eu falo para os colegas, eu falo, ó, nunca encare o investimento que você faz, sobretudo em educação, né, como um gasto, né? Isso é investimento. Minimamente você vai estar adquirindo conhecimento que você não tinha. Passa ou não, isso vai ser um detalhe, isso vai depender da forma que você vai encarar essa sua preparação, né? Mesmo você se esforçando ali, pessoas competentes às vezes não conseguem isso. É porque o cara não sabe, não, não é não, mas sei lá, mas é um detalhe que falta ali para o cara, sabe, tá dentro ali nas vagas, né? Então, assim, para mim a virada de chave foi justamente quando eu passei a entender que era preciso, né, fazer um investimento, entrar na comunidade e, e, e realmente ter acesso a essa metodologia fantástica que é a planilha suprema, que realmente entrega o que você precisa, né? É aquela coisa, é o básico bem feito, sabe, Carlos? Às vezes a gente não precisa enfeitar e não sei o que, trazer recursos, não sei das quantas, não sei o que, o cara não usa nem a metade, né? Você pode botar um monte de recursos na plataforma. Se você for fazer uma pesquisa de acesso, não sei se tem como fazer, o quanto o cara usa, a maioria vai dizer que não vai usar nem a metade do que você está oferecendo, entendeu? Então, assim, aquele básico bem feito é o que vai dar certo, é o que vai garantir o sucesso, né? Você tá entendendo? Então, assim, é por aí, Carlos, assim, a virada de chave, voltando a falar, foi exatamente quando eu passei a integrar a comunidade. Maravilha. É, olhando para trás hoje, Wendel, o tempo passou, você conseguiu o resultado. O que você, se você pudesse voltar no tempo, né, falar com o Wendel mais garotinho, que você gostaria de ter entendido antes sobre como estudar para concurso? Carlos, eu acho que eu demandei muito tempo estudando sozinho, sabe? Se eu fosse auxiliar alguém, o cara chegasse assim, pô, Wendel, eu vi que você passou, conseguiu o objetivo e eu quero começar já para concurso público. Eu falei, eu ia falar com essa pessoa, eu falar, se você não tem experiência em estudar sozinho, né, de forma eficiente, procure uma pessoa que possa te auxiliar nisso, que tem experiência em concurso público. Eu não estou falando de coach, desses negócios, não estou entrando nem nesses méritos, nem nesse detalhe, mas uma pessoa que realmente tem experiência e que já foi aprovada, que já passou, né, por grandes concursos, e que você possa ter um método, né, de estudar. Você pode gostar de estudar, beleza, mas ótimo, isso é um bom caminho, isso é um bom sinal, que estudar para você não é problema, não é um sacrifício, como não era para mim, mas que você tem um método a seguir, entendeu? Porque eu fico pensando, ora, se eu tivesse um método desde o primeiro concurso que eu fiz, né, eu acho que essa minha aprovação, Carlos, com certeza ela teria sido mais precoce, sabe?
Porque às vezes a gente aprende da forma mais difícil, né? Ah, não, vou estudar por conta própria, sem disciplina, não sabe o que estudar, aí, enfim, aí dedica mais tempo. Às vezes a pessoa nem percebe, dedica mais tempo a uma disciplina do que outra. Às vezes, uma coisa também que acontece muito, tende a estudar o que mais gosta, entendeu? O cara, não gosto de estudar, sei lá, as matérias de exatas. Para mim nunca foi problema porque eu vim de exatas, né? Então, quando eu tinha exatas, eu achava maravilhoso. Mas quando não tinha, por exemplo, tem um monte de conteúdo que eu não gostava de estudar aí, tipo, não sei, esses negócios de direito agrário, esses, né, enfim, de administração, isso, sabe? Mas você entender que aquilo ali era importante, né? Então você tem que atacar o seu ponto fraco, porque o ponto forte você vai ficar lapidando ele, ele não sabe. Chega uma hora que, beleza, você não vai mais evoluir naquilo, né? Então, é você ter um método. Se eu tivesse a oportunidade de falar, né, para alguém que estivesse iniciando, eu sempre falaria, ó, procure um método e que realmente dê certo. E desconfie desses métodos aí mirabolantes que faz você passar em concurso com um mês, aí o cara estudou, passou um mês assim, e às vezes o caminho é difícil. Não é impossível, claro, mas com dedicação, sabe, e persistência, não desistir, vai se reprovar na primeira, na segunda, na terceira. Tem gente aí que o cara faz 20 concursos e veio passar no 21º. Mas é isso, é vitória, entendeu? Nem tudo é derrota, né? Você não pode encarar isso como derrota. Venceu, cara. Tá dentro, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar, sabe, Carlos? Assim, ter um método e persistir nele e acreditar. Certo. Falando um pouco sobre as pessoas em volta de você, né? Você, como que, como que era para você quando você resolveu estudar para concurso? As pessoas te apoiaram ou você sentiu aí uma solidão, um distanciamento de outras pessoas? Como que foi com relação à convivência em sociedade para o concurseiro? Às vezes isso daí é uma coisa que faz muitos até chorarem, né? É verdade, Carlos, é verdade. Fala pra gente. Bom, Carlos, é o seguinte, eu sempre tive muito apoio, né, da família, da minha esposa, do, dos meus pais, né? E são pessoas que sonharam esse sonho junto comigo, né? Isso é muito importante, Carlos. Você ter esse apoio ali de início, né? Porque você pensa, pô, se eu não tenho apoio da minha família, da minha esposa, enfim, de filhos quem tem, né? Vou ter de quem? De fora, né? Acho que é coisa de dentro para fora, né? Mas tem aquela coisa, Carlos, e de amigos também próximos, assim, que entendem, né? Às vezes você conversa com um cara que não é desse meio, o cara, pô, massa, mas não entende muito a dor de um concurseiro, né? Quem era entender de concurso público, às vezes eu me abri um pouco, né? Mas tem aquela coisa, Carlos, eu sempre trabalhei no silêncio, sabe? Assim, eu não ficava falando para as pessoas que fazia isso e aquilo, não sei o quê. Que a hora de você mostrar, você tem que mostrar o resultado, sabe? Eu não ficava, tipo, nada contra e tal. Ó, se quiser fazer, porra, é um ambiente totalmente democrático, faz assim. Eu não fazia. Eu nunca fui, por exemplo, de ficar tirando foto do livro, das minhas anotações e postando na internet, tá ligado? Mas nada contra. Beleza, isso era uma coisa minha, né? Por quê? Porque eu sempre trabalhei no silêncio, Carlos, assim, sabe? E pelo menos está imune a certos tipos de energia que seja, enfim, né? Então, assim, quem sabia mais da minha luta era minha família, tipo, era minha esposa, né, que estava ali diariamente, né, meus pais moram em Maceió, né, então, assim, era minha esposa que convivia diariamente comigo, minha sobrinha, meu cachorro que vivia comigo ali, estudando, ele dormindo ali do lado, mas, enfim, sempre ali comigo, então era basicamente esse meio, assim, sabe, Carlos, que ficava comigo ali. A minha esposa entende também, ela é servidora, né, assim, não federal, ela é municipal, ficou, né, mas também tá nessa luta aí para conseguir algo melhor, né, dentro da carreira pública, né, mas entende também, né, como é que é essa renúncia, né, para você
passou por isso também quando ocupou o cargo dela. Então, assim, você tendo esse apoio, né, da família, né, ele é fundamental, né? E é por onde ele deve realmente começar. Se sua família não está com você, realmente você está numa situação muito difícil no sentido de apoio. Nada que vai impedir você de estudar e tal, mas se você tiver aquele incentivo, fica melhor, né? As condições, fica um ambiente mais leve, porque é um ambiente muito conflagrado, né? Esse de concurso público é pesado, né? Tá, assim, a rotina também, né? Mas se o pessoal estiver com você, com certeza, sem dúvida alguma, ele vai ajudar bastante. Certo. E depois da aprovação, depois que você viu seu nome ali definitivamente na lista oficial de aprovados, o que mudou na sua vida? O que mudou assim dentro de você, sua forma de pensar? Fala pra gente um pouco sobre mudanças, transformações pós-aprovação. O que significou como é essa nova vida? Bom, Carlos, assim, cara, primeiramente, isso é um pouco da resposta, né, da pergunta anterior, mas eu vou entrar nessa também. Eu só divulguei para as pessoas que passei, não foi nem quando saiu a nomeação, porque saiu a nomeação, mas fica aquele prazo ali de eu sabia que estava bem colocado, de 30 vagas eu passei em sexto, fiquei empatado com o quinto colocado, mas por critério de desempate, acabei ficando em sexto. Mesmo tendo essa colocação, eu não abri para ninguém, né? Porque eu fiquei, por esse negócio de recorrer, não sei o quê, tá. Aí eu fiquei na minha, né? Quando foi homologado, eu comecei a divulgar para algumas pessoas, né? Poucas pessoas, ali uma pessoa mais próxima e tal, não sei o quê. Eu só acho que eu divulguei quando realmente eu fui nomeado. Aí quando eu fui nomeado, aí eu comecei a abrir mais um pouco para um número maior de pessoas e tal, até ser empossado. Aí quando foi empossado é que eu realmente divulguei para as pessoas que realmente tinha passado e tal. Então, assim, aí voltando para essa última pergunta, cara, o que mudou para mim foi o seguinte, assim, para falar a verdade, Carlos, eu sempre fui um cara muito pé no chão, sabe? Isso assim não subiu a cabeça, digamos, né? No sentido de humildade e tal, essas coisas. Sempre fui pé no chão, assim, mas claro que eu começo a pensar, assim, que você realmente consegue objetivos que você possa traçar, por mais complexo que ele seja, né? Desde que ele é alcançado se você realmente levar ele a sério, sabe? Tratar aquilo ali como ele realmente deve ser tratado. Então, assim, eu estudei muito, Carlos, muito mesmo. Não foi pouco. Dormia tarde, perdi a hora aí. Minha esposa ia dormir primeiro, às vezes eu ficava lá estudando, sabe? Tipo, até 1 da manhã, para poder dar conta do conteúdo. Às vezes, quando eu estava muito atrasado semana hoje, eu tinha que demandar um pouco mais de tempo para poder aprender. Mas depois que você está no cargo, sabe? É outra coisa, Carlos. É uma coisa, talvez, não sei nem como explicar através de palavras, assim, sabe? De respeito que você adquire, sabe, assim, pelos pares, pelos colegas, pela família. Porque até então você era um aluno, um estudante, não tinha nada, né? Depois que você alcança, você passa num concurso de envergadura como é o CNU, né? Aí tudo muda, né? As pessoas te olham diferente, assim, em admiração, claro que eu falo, né? Isso é legal, sabe, assim, pelo menos esse reconhecimento, assim, que você realmente conseguiu um êxito em um projeto tão grande, né? Para mim, eu acho bacana isso, assim, sabe? Esse reconhecimento da família, principalmente da família e dos seus amigos que realmente te admiram. Isso, para mim, o que eu mais fico mais grato, sabe? Mais gratificante. E como que foi a reação da sua família, dos seus amigos? Quem que foi a primeira pessoa que você contou? Como que eles reagiram? Pô, Carlos, velho, foi minha esposa, na verdade. Não sei se você lembra quando saiu a primeira lista.
não saía nome do candidato, né? Eu não sei se você teve acesso, saía só no código de inscrição, data de nascimento e as notas, assim, né? A minha esposa estava no trabalho, o caramba, saiu e tal. Aí eu fiquei ali olhando. Aí ela foi assim, mais sapa, né? Já entrou lá e falou: Ó, você passou. Eu falei: Você tá brincando? Não, passou, não sei o quê. Eu falei: Mas não achei aqui, não tem nome, não tem nada. Não, rapaz, mas não tem não, tem nome não. Foi explicando lá. É data de nascimento. Eu falei: Pô, realmente, data de nascimento faz sentido ali e tal. Aí depois eu fui vendo o número de inscrição, aí deu check certinho. Eu falei: Rapaz, eu tô dentro mesmo, né? Aí ela foi a primeira a saber. Aí depois, para minha mãe, Carlos, eu demorei a contar. Minha mãe ansiosa, assim, fica naquela euforia, não sei o que, já conta para todo mundo, não sei o que, jogar na internet, não sei o que, nananã. Aí para minha mãe eu só contei quando o concurso foi homologado. E aqui não tinha mais chance de recurso, não sei o que, essas coisas todas, né? Aí quando ele foi homologado, aí eu contei a ela, não, ficou uma felicidade só até hoje, né? É uma felicidade só, assim, só que é mãe, pai, né? Realmente ver um filho que se dedicou tanto, sabe, assim, e para um concurso, né? E conseguir êxito, assim, sabe, passar e tal. Então, assim, todo mundo, meu irmão também, meu irmão também é servidor, né? Professor da universidade também, então a gente passou praticamente junto, ele passou um pouco antes de mim, mas, assim, para ela foi uma alegria em dose dupla, né? E foi muito bom, assim, sabe? As pessoas, pô, só alegria, os amigos também, pô, ficaram bem contentes, né, com essa vitória. É que eu sempre digo, Carlos, talvez a gente ia encerrar aqui, eu não ia falar isso, é uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Essa vitória, eu digo para você, você tem mérito nisso, enfim, muitas pessoas, essa vitória, ela não é uma vitória no singular. Ela não é uma vitória minha, unicamente minha. Ela é uma vitória no plural e ela é uma vitória coletiva. É um projeto coletivo, colaborativo, que tem a participação de muitas pessoas. Eu posso ter mil defeitos, Carlos, mas eu nunca fui ingrato, sabe, com as pessoas. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme essas pessoas, a você, a outros professores, a pessoas que me incentivaram de uma forma ou de outra. Muitas pessoas não sabiam nem o que é concurso, não sabiam nem o que eu estava fazendo, mas o cara chega lá e dá uma moral, vai dizer, segue em frente, vai dar certo, sabe assim, dá uma palavra amiga, um conforto. Então, assim, essas pessoas, né, eu jamais poderia deixar de creditar uma parcela dessa vitória a elas, entendeu? Então, é uma vitória nossa, uma vitória coletiva, e no final deu tudo certo. Foi difícil, mas no final deu tudo certo. Massa, Wendel. Para a gente fechar, uma última pergunta aí, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma pergunta e um pedido. Claro. Se você pudesse olhar no olho aí de alguém, nesse exato momento tem gente pensando em começar, tem gente pensando em desistir, porque não passou igual você falou, né? Já tá algumas reprovações não passou. O que você diria para essa pessoa, para talvez ela não desistir e para ela conseguir insistir um pouco mais e lutar pela aprovação dela? Carlos, o que eu falo é o seguinte, assim, o caminho ele é árduo, sabe, Carlos? O caminho é muito difícil e aqui eu vou falar a verdade, assim, sem papo de coach, sem esses negócios. O caminho é difícil mesmo, assim. E outra, o caminho, Carlos, ele não tem atalho, sabe? Realmente, de fato, ele é difícil. Mas depois, Carlos, que você tá dentro, é muito bom, cara. É bom demais, sabe? Se você olhar para trás, às vezes você até ri daquela desgraça que você era, estudava, não sei o que e tal. Você olha, putz, passei por tanto sacrifício, mas no final das contas deu certo. Então, assim, você poder dedicar tempo, né? Mas sempre pensando na frente, cara. Eu sempre pensava na frente, eu estudava, mas sempre pensando na frente, sempre pensando na frente, sempre pensando na frente. Na situação que você está hoje e na situação que você pode estar amanhã, após a aprovação. Era sempre o comparativo, isso era que me motivava, sabe? E você querer ter acesso a certas coisas que você não tem condições de ter, que tem hoje, você querer promover uma qualidade de vida para sua família que você não tem hoje, enfim, ter acesso a outras coisas, né?
não falo nem bem material, sabe? Mas assim, melhorar de vida, sabe? Melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, que atualmente você não tem condições de promover isso, sabe? E essa promoção, ela vem através justamente do ingresso, né? Do serviço público que você vai passar a poder se planejar a longo prazo, tá entendendo? Às vezes você, tipo, tem vontade de ter um planejamento, mas não sabe se você vai estar no emprego daqui a um ano, né? Se você vai estar, né? Então, assim, a entrada no serviço público, né, ela vai propiciar isso para você, ela vai proporcionar tudo isso que você pensa, sabe? Então, assim, cara, é não desistir. Até a reprovação, ela faz parte desse mundo, né? É um ambiente que você não pode trabalhar com a vaidade ali, aflorada, entendeu? Não passou, beleza. Tem que saber onde é que está errando, sabe? Tem que fazer uma análise, uma autocrítica, entendeu? Isso é importante. E a partir daí, você entender o processo, né? Você tem que viver o processo para poder você ter proveito dele, entendeu? Então, é basicamente isso, cara. Não desistir, persistência, disciplina, pode ser clichê, mas isso é o que funciona, né? E sempre pensar, quando o negócio estiver difícil, você pensa na situação que você está hoje. Porque realmente, se você está no concurso público, é porque você quer melhorar a sua situação. Você quer sair da situação que está hoje para uma situação melhor. Então você sempre tem que estar pensando nessa situação melhor, o que você pode oferecer para o seu filho, né? Para os seus pais, para sua família, enfim. É uma transformação social, é uma transformação de vida, não só a sua, mas as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, você pensando tudo nisso, que com certeza, eu não tenho dúvida alguma que você vai pensar em desistir. Às vezes você pensa, mas quando você pensa nisso, essa vontade dela, torna-se passageira. Então, é basicamente isso, Carlos. Maravilha, Wendel. Quero te agradecer aí por ter trocado essa ideia com a gente. Tenho certeza que alguém vai ver esse vídeo aqui e vai se identificar. Às vezes, estava até conversando, né, com alguns alunos. Às vezes é a pessoa saber que alguém já passou por uma coisa parecida com ela, às vezes já muda a vida da pessoa, né? Ela saber que é possível, mesmo com as dificuldades, mesmo com as condições, você conseguir a vitória. Então, queria te agradecer aí pela generosidade, né? É sempre um ato de generosidade você compartilhar as suas vitórias, né? Melhor do que conseguir fazer é conseguir ajudar outras pessoas a fazer também, né? Tipo, melhor do que subir é conseguir levantar outras pessoas junto com você também. E eu te agradeço muito, Wendel. Quero desejar aí para excelente trabalho aí no seu novo cargo e conta com a gente aqui, tudo que precisar, você só dá um alô aí. Ô, Carlos, eu fico muito grato, sabe, assim, pela oportunidade, pelo reconhecimento seu, né, da comunidade, né? Eu jamais me furtarei a qualquer pedido seu, enfim, que eu puder ajudar, seja trocando essa ideia assim, ou em alguma outra coisa que eu esteja ao meu alcance, eu me coloco à disposição e fique à vontade aí para qualquer entrar em contato, enfim, estou aqui à sua disposição no que for preciso. Maravilha, Wendel. Deixa eu